Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar da progressão dos espíritos. Na pergunta 114, Kardec questiona o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E se formos analisar bem a pergunta, né? São bons ou maus por natureza, é como se nasceu bom, nasceu ruim é ruim, né? Ou são eles que se melhoram por si só? Olha que resposta interessante. São os próprios espíritos que se melhoram. E, melhorando-se, passa de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Costumamos falar que essa melhoria, essa elevação, esse crescimento é de foro íntimo, é conquista íntima, intransferível, coisa que ninguém pode fazer por você. Os espíritos uns terão sido criados bons e outros maus. A gente vê, né? Pessoas boas, pessoas más, espíritos bons, espíritos maus. Eles já foram criados assim, uns bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de o fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi ensinada. Outros só o suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Muito comum a gente não aceitar bem as nossas provas, as nossas caminhadas, e a gente fica numa lamúria só, murmurando, reclamando, não aceitando a situação. Com isto, o que ocorre? Você vai retardando o seu progresso, vai retardando o seu crescimento espiritual. Aí você compara isso até com uma dívida que você adquire, uma dívida financeira. Venceu, você vai lá e paga. Acabou o problema. Venceu, você não vai pagar, você reclama, acha que é indevido, que é injusto, que não devia ser assim. Começa a atrasar a dívida, começa a aumentar juros, começa a aumentar os compromissos, as responsabilidades. Tudo vai ficando mais difícil. Conclusão final, ou mais cedo ou mais tarde, você vai ter que pagar. E é a mesma coisa. Aproveitando que nós já estamos aqui, estamos encarnados, estamos passando por certas dificuldades, vamos aproveitar isso aí para se lapidar, para crescer, sem tanta murmúria, sem tanta lamúria, sem tanto ranços de passado. Vamos passar pelas nossas dificuldades, conforme Jesus diz: cada um tome a sua cruz e me segue. Segundo o que acabaste de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco conhecimento de que carece com o percorrer das diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende de sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termos, ao passo de que a dos espíritos se prolongam ao infinito. Quer dizer, nós temos um termo, nós temos um período, né? Quando estamos encarnados. Quando estamos no plano espiritual é o infinito. Mas nós temos que deixar de ser rebeldes, nós temos que aceitar
com resignação os desígnios de Deus, porque isso só faz a gente crescer cada vez mais, faz a gente progredir cada vez mais e faz a gente passar pelas nossas provas com menos dores. Muito importante a gente sempre ter isso em mente, que seja feita sempre a vontade de Deus, que seja sempre feita a vontade do Pai que estás no céu. É a vontade dele e o tempo dele e não o nosso. Lembrando sempre que Deus nunca se atrasa. Nós é que temos muita pressa. Haverá espírito que se encontra eternamente nas ordens inferiores? Pode acontecer isso. Um espírito viver eternamente na ordem inferior. Falamos há poucos dias atrás sobre as ordens, né? E haverá espírito que se mantém nessa faixa eternamente? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordens, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, o Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderia que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Sem contar que Jesus disse a Deus um dia que nenhum de nós a perderia. Também Jesus diz assim: qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Ou o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? Se vós, imperfeitos como são, não fazem isso com os vossos filhos, por que Deus faria? Então é muito bom a gente lembrar disso, que Deus está atento a tudo e Deus não vai nos deixar se manter na ordem inferior eternamente. Vai haver sempre recursos para que a gente possa crescer, para que a gente possa progredir e se melhorar cada dia mais. Depende do espírito o progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição? Quer dizer, depende da gente progredir mais ou menos rápido para chegarmos à perfeição com mais rapidez? Olha só, certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Quer dizer, quanto mais dócil, quanto mais calma a gente for, mais tranquilo, mais rápido a gente vai progredir. Mais rápido a gente vai crescer. Depende sempre da gente. Muito bom a gente estar sempre lembrando disso. As pessoas de fora, os nossos amigos, os parentes, os vizinhos, Jesus, os bons espíritos, podem fazer muito por nós, mas não pode evoluir por nós. Nós é que temos que evoluir. Nós é que temos que se reformar intimamente. Nós é que temos que crescer, né? Muito bom a gente estar sempre lembrando disso aí. Pode os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com uma ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isso quer dizer, foi feito um planejamento reencarnatório para mim há 69 anos, quando eu nasci, em função do que eu era quando eu nasci. Eu reencarnei para progredir, para crescer. De lá para cá, eu venho mudando todo esse planejamento. Acredito eu que para melhor. Por quê? Porque estou lutando para crescer, para progredir, para me melhorar. Mas eu também podia ter ficado do jeitinho que eu reencarnei, passar 70, 80 anos aqui e voltar e chegar no plano espiritual do mesmo jeito. Eu sou livre.
Eu posso desencarnar hoje, ficar 100 anos no plano espiritual, do mesmo jeitinho que eu saí hoje, e voltar daqui 100 anos do mesmo jeito. Mas posso progredir muito. E quando aqui voltar novamente, já com um progresso muito maior. Não sei ainda quanto tempo de vida eu tenho, mas ainda posso aproveitar esses restinhos de dias que me faltam para progredir muito, melhorar muito minha qualidade moral. Para quando eu voltar no plano espiritual, aqueles cidadãos que fizeram o meu planejamento reencarnatório não se decepcionem comigo. Poxa, Ricardo, você saiu desse jeito, do mesmo jeito que você voltou aqui, você não mudou nada, você foi para lá para se melhorar, para progredir, não mudou nada, voltou do mesmo jeito que você foi. De que adiantou essa encarnação para você? Deu para entender isso aí? Quer dizer, mas nós não degeneramos. O que já sabemos, o que aprendemos, isso ficou. Isso ninguém vai tirar da gente. Mas podemos estacionar. Podemos não fazer nada. Isso é um direito nosso. A gente vê também muitas pessoas encarnadas que você vê que ela está passando pela vida sem ter feito nada. Simplesmente está passando pela vida, é um direito dela. Ela é livre. Como se diz, o livre-arbítrio tem essa finalidade de nos deixar à vontade. Mas ele deixa de ser livre-arbítrio na hora que nós temos que responder pelo que fizemos. Então, somos livres para fazer, mas somos constrangidos a assumir a responsabilidade pelo que fizemos. Então, é muito bom a gente sempre lembrar disso. Você é livre para passar uma encarnação aqui sem progredir nada, mas você depois não vai poder fugir das responsabilidades que você vai encontrar pela frente. Olha que pergunta interessante. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Quer dizer, Deus não podia dar um jeitinho, né, de isentar a gente dessas provas, desse sofrimento, dessas lutas, para a gente já chegar à perfeição logo? Todo mundo pensa dessa forma. Todo mundo gostaria que fosse assim. Olha a resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios desta perfeição. Onde estariam os merecimentos sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existe e a necessidade às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Então você vê, é lutando, é batalhando, é trabalhando que nós vamos crescer, que nós vamos progredir. Eu queria lembrar que esse questionamento me chama a atenção lá para a pergunta 791 do Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 791 se questiona o seguinte: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer desaparecer os males que haja produzido? Quer dizer, vai chegar um dia e nós vamos se aperfeiçoar a ponto de fazer desaparecer da Terra, do planeta, os maus que nós fizemos, os maus que nós praticamos. Olha que resposta. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode seguir antes que a flor. Então você observa, haverá um dia que nós vamos se aperfeiçoar a ponto de fazer desaparecer da face da terra todo o mal que nós fizemos? Sim. Olha como é interessante essa resposta. Quando a nossa moral, quando o nosso desenvolvimento moral estiver equilibrado com o nossa inteligência, com o nosso desenvolvimento intelectual. Você vê como o intelectualismo avançou, como
a inteligência aumentou, como cresceu a nossa evolução intelectual e ver como cresce a nossa evolução moral. Bem lenta, vai demorar um pouquinho ainda para uma equiparar com a outra. E na pergunta 792, Kardec reforça: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Essa pergunta que me chamou a atenção para falar da outra que nós acabamos de ler agora. Então, por que não efetua a civilização imediatamente todo o mal todo o bem que deveria produzir? Resposta bem simples. Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar. Porque nós ainda não estamos dispostos a alcançar o bem. Nós ainda não estamos dispostos a praticar o bem. Olha só, porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Nós ainda não temos interesse em produzir todo o bem que poderíamos. Por isso ainda tantos choros e ranger de dente, e que ainda vai perdurar por um bom tempo, até que o nosso cunho moral se equipare ao nosso cunho intelectual.